Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cristiane Machado, geriatra, membro titular da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, professora de geriatria da Universidade Federal da Bahia, ex-diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E a ideia com você hoje, Cristiane, é discutir um pouco a respeito da polimedicação no idoso. E, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. João, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e estou disponível para falar sobre esse tema que realmente é bastante importante, né? Ótimo. Bom, o Brasil, a gente sabe que é um país que está muito focado no médico especialista, né? Então, vamos dizer, você tem uma dor na coluna, procura o ortopedista. Tem, enfim, qualquer um problema neurológico já vai direto para o neurologista, né? Tem outros países onde você concentra aquele atendimento inicial no médico generalista, né? Seja o médico de família, médico geriatra, médico pediatra, né? E um problema que isso traz é que passa com o ortopedista, ele vai passar uma medicação, aí vai com o reumatologista, passa outra medicação, passa com o cardiologista, vem outra medicação. E muitas vezes eles olham para o problema pontual, né? E começa. Então é muito comum a gente ver idosos que estão aí tomando 7, 8 medicamentos ao mesmo tempo. Alguns deles de fato precisam disso, mas outros podem ter problemas, né, relacionados a esse excesso de medicamentos e as interações e outros efeitos negativos dela, né? Então, a primeira coisa que eu queria de você é que definir um pouco como é que você define a polimedicação no idoso. Bem, tem um termo que a gente chama de polifarmácia, né? Polimedicação, mesma coisa. O critério, ele é numérico, tá? Todo idoso que toma mais que 5 medicações, você já classifica ele como sendo um idoso que tem polifarmácia. Tá? Isso não significa que as medicações elas não sejam necessárias, porque muitas vezes elas são. Mas o fato de tomar mais que 5, isso já expõe uma pessoa idosa a mais risco, a risco nutricional, a risco de queda, risco de desfechos adversos, hospitalização. Tá? Então, assim, isso só serve de alerta mais para a gente evitar realmente multiplicar, né, o número de medicações que esses idosos tomam. Tá? Isso que você está falando é muito importante, assim, de que quando tem muitos prescritores, isso é o principal fator de risco para iatrogenias, que são justamente aqueles efeitos que são inerentes, né, a um tratamento. Muitas vezes aquelas medicações elas estão até bem prescritas, né, para aquele caso em questão. Mas que quando você junta tudo e você não consegue saber o que o paciente está tomando prescrito pelo outro médico, realmente pode haver interação, pode haver efeitos adversos muito ruins, né? O idoso, uma pessoa idosa, ela é muito mais exposta a isso, não só porque tem muito mais doenças, né? Geralmente essa necessidade de ter vários problemas acessados e cuidados, isso é uma realidade. E geralmente é uma realidade também precisar tomar muitos remédios, tá? Mesmo até prescritos por um mesmo médico. Mas, assim, há uma série de cuidados, assim, de advertências que são colocadas e devem ser seguidas, né? Justamente porque essa questão de medicação é um dos aspectos mais importantes, que eu diria, dentro da assistência à geriatria. Tá? Só para você ter noção, João, quando você atende um paciente idoso, no roteiro do atendimento, você primeiro você faz uma identificação completa, né? Assim, procura saber de vários aspectos, inclusive que são importantes. Depois que você sabe algumas coisas, mas você já entra no quesito medicamento. Tá? Então você já puxa do paciente a lista dos remédios que ele já toma. Isso te ajuda não só a saber mais ou menos o que ele está tratando, tá? Como ajuda você a interpretar as queixas que esse paciente trouxer na anamnese, quando ele te contar a história do que está acontecendo, do que está incomodando, você já pode fazer uma correlação com o uso dos remédios. Porque muitas vezes os remédios, eles são a causa do que está acontecendo. Né? Só para você ter uma ideia do tamanho do problema.
Então, medicamentos, eles entram no top 10, assim, da lista de causas de problemas. Toda vez que o paciente tem um problema, a gente tem que buscar um remédio para ver se, por acaso, esse remédio ele não está envolvido com aquilo dali. Ótimo, legal. Bom, a gente, como ortopedista, recebe muitas vezes, principalmente pacientes idosos, não só, né? Que chega ali com um saquinho de medicamentos, né? Às vezes nem sabe exatamente o que está tomando, até porque, vamos dizer, é muito comum um déficit de cognitivo também no idoso, ainda mais nesses pacientes com polifarmácia, né? E chega com aquele saquinho de medicamentos que às vezes ele nem lembra quem que prescreveu, porque tem tanta gente ali envolvida que sabe que um é para o coração, sabe que o outro é para o osso, sabe que o outro é para diabetes e aí por diante, né? Quando você recebe esse paciente, como é que você aborda essa questão das medicações que ele está usando? Bem, primeiro que é bom quando ele traz o saquinho, para começar, tá? Porque o saquinho, a bolsinha com os remédios, assim, serve para identificar até melhor, assim, para o paciente ele te mostrar exatamente o que ele está tomando. E se ele tem adesão ao tratamento, não tem. Bem, a gente analisa a lista, existem diretrizes, né, de prescrição, assim, qual que é uma boa prescrição, como é feita uma boa prescrição de geriatria. Primeiro, tudo que você prescreve tem que ter um objetivo claro, tá? Você tem que ter, o paciente tem que se beneficiar daquilo que está sendo feito. Em algumas situações, quando o paciente é muito robusto, ele tem uma expectativa de vida longa, então ele pode usar, por exemplo, medicações que têm uma característica mais de prevenção de agravo lá na frente, certo? Risco cardiovascular, risco de complicações do diabetes, ou seja, é preciso que o tempo passe para que aquele benefício aconteça, tá? Então, a gente analisa isso também. Então, por vezes, o paciente ele chega com uma prescrição de uma medicação que, naquele momento, você percebe que não vai beneficiar aquele paciente. Ele só vai colher aquele benefício daqui a muitos anos. E pode ser que esse tempo ele não ocorra, tá? Bem, outra coisa que acontece, que, por exemplo, eu lembro uma vez um paciente que tinha 2 prescritores e ele, na receita, né, tinha nomes diferentes para um mesmo remédio. E o paciente, com um grau de esclarecimento menor, estava tomando os 2 remédios que eram iguais, tá? Um com um nome e outro com outro. Esse é um risco que acontece. Então, por exemplo, são análises que a gente faz na prescrição. Estou lembrando de um paciente que eu atendi ontem, que tinha realmente uma lista muito extensa de medicações, e que tinha alguma medicação ali, por exemplo, que estava ali prescrita e continuava sendo prescrita numa subdose, né? Vou dar um exemplo, assim, era uma medicação que ela tomava para uma labirintite, uma queixa de tontura, né? Que não necessariamente seria uma labirintite. E que não era uma dose para tratamento propriamente dito. Mas ela assimilou aquilo ali, ela tomava e continuava sendo prescrita. Então, ontem, por exemplo, eu fiz uma coisa chamada desprescrição. Eu tirei algumas medicações que eu vi que não estavam sendo necessárias. Essa paciente também estava tomando uma medicação para baixar o triglicérides, né, que não estava tão elevado assim. Então, por que nesse caso dela, ela não ia se beneficiar daquela medicação para risco cardiovascular, entendeu? Então, assim, o que eu diria? Primeiro, quais são os objetivos, tem que estar muito claro por que aquilo tudo ali está prescrito, e interpretar também se as queixas que o paciente traz, se elas são relacionadas ao uso do remédio. Nesse caso, a paciente estava usando uma outra medicação também, que era a pregabalina, que é uma medicação bastante conhecida, que ela usava 2 vezes ao dia, e ela tinha uma queixa de algum grau de tontura, né? Então, isso aí, às vezes, ao invés da gente interpretar que essa tontura possa ser uma doença, uma labirintite ou alguma coisa relacionada a cérebro vascular, a gente entender que o que ela estava sentindo podia ser um efeito colateral do remédio. Então, a melhor conduta numa situação dessas é você tirar o remédio para poder ver o que acontece, tá? Eu vou dar outro exemplo
Esse exemplo foi marcante para mim. Eu fui procurada uma vez por um caso de um paciente que tinha uma polifarmácia, né? Tinha uma queixa de quedas, vários problemas. Aquela consulta geriátrica que você faz uma busca ativa pelos problemas pela avaliação geriátrica ampla, né? E na lista dos remédios que ele tomava um benzodiazepínico de ação prolongada. E realmente o caminhar dele era um paciente muito lácido, muito... E o quadro clínico simulava um parkinsonismo. A marcha dele era em pequenos passos, parecia que o paciente tinha Parkinson. Ele não balançava os braços, ele tinha uma expressão facial assim extremamente congelada, mas assim, na verdade aquilo era um efeito prolongado do remédio que ele tomava todo dia. Sim, o que eu podia fazer se eu não soubesse o que eu ia fazer, né? Eu poderia dar uma medicação pensando no parkinsonismo, porque o parkinsonismo é um diagnóstico clínico. Eu tirei o remédio, eu consegui suspender. E eu lembro que eu fiz até um registro com o celular, né, do filme, e quando esse paciente voltou, ele tinha um andar completamente diferente, certo? Então, a gente tem que ter muito esse olhar, assim, da individualização, né? Todo paciente, ele é muito único e ele tem que ser avaliado em relação à questão, à fragilidade, à expectativa de vida, né? Os benefícios que ele pode colher do remédio. E é isso. Mas seria, né? Legal. Existe uma lista que é bastante usada na geriatria, que são os critérios de Behr, ou listas de Behr, né? Que envolvem medicamentos que são considerados assim, inapropriados ou que são pouco seguros em certas condições, né, para o idoso. Então ele é dividido em 5 itens diferentes, né? E eu queria só discutir um pouco em cima disso com você. Então, o primeiro desses itens são medicamentos que são assim, potencialmente inapropriados na maioria dos idosos, né? Então, assim, são medicamentos que eventualmente são prescritos porque podem ajudar em certas condições, mas que nos idosos, eventualmente, isso não é adequado, né? Você poderia trazer algum exemplo nesse sentido? Bem, esse é um guia que a gente usa que é muito interessante e muito importante para nós, né? Na verdade, nós geriatras e para quem lida com idoso. Tem que saber que isso já é... Esse foi um americano, né? Foi um autor americano que na década de 90 resolveu que, assim, ele percebia que pacientes institucionalizados, possivelmente eles estavam mais com problemas por causa de efeito de remédio do que propriamente por causa de doença. E aí ele começou a dizer, olha, eu acho que ele começou a criar uma lista de remédios que ele achava que não era bom para o idoso, tá? E aí essa lista começou a ser publicada para pacientes institucionalizados. Fez tanto sucesso, assim, os pacientes melhoraram tanto que depois disso, isso se expandiu para outras populações e hoje é entendido que todo paciente idoso, ele deve ser analisado, né, a partir desses critérios. Você fala de... E assim, não existe, João, assim, uma medicação que seja proscrita, tá? Algo deu errado. Toda medicação, ela pode ser prescrita. Toda medicação, ela pode ser prescrita, mas assim, existem medicações que são muito ruins para idosos, tá? E que... eu vou dar um exemplo... por exemplo, tem uma condição, né, que é muito prevalente. Eu, por exemplo, citei a marcha de um paciente que estava caminhando muito mal, né, e tendo quedas por causa do uso de benzodiazepínico de meia vida longa, tá? Quer dizer o seguinte, você pode usar um benzodiazepínico? Pode, contanto que você assista esse paciente e veja que escolha o melhor dos remédios dessa classe, que seria de uma duração mais curta. Então, esses benzodiazepínicos de meia vida longa, eles são inapropriados, porque eles dão eles prolongam o efeito. O paciente acorda de manhã sob o efeito do remédio que ele tomou de noite, que ele queria dormir. Então, não é recomendado a gente fazer
benzodiazepínico de meia-vida longa para um paciente dormir. Esse seria um exemplo. Outra, a gente sabe que as demências e as alterações cognitivas, elas são extremamente prevalentes. E os idosos, eles têm uma redução de reserva, né, funcional. Então, por exemplo, você pode ter um paciente que está muito bem cognitivamente, está bem, e ele vai e toma uma medicação, tem uma medicação que é prescrita com muita frequência, que são os antidepressivos tricíclicos, da classe dos tricíclicos, que são usados como terapia adjuvante para tratamento da dor crônica. São bons para dor crônica, só que eles causam efeitos colaterais que, nos idosos, eles são muito mais potencializados. Hipotensão postural, boca seca, obstipação. E tem um efeito que isso às vezes passa desapercebido, que são alterações cognitivas. Então, esse paciente ele começa a ter problemas de memória, problemas de raciocínio, de tomada de decisão. E quando você vê que isso está acontecendo, ele está tomando esse tipo de medicação, essa é uma medicação que a gente sabe que é inapropriada, porque tem um efeito chamado anticolinérgico. Ele age inibindo a ação de uma substância extremamente importante para a memória e para as outras funções cognitivas, certo? Claro. Relaxantes musculares, certo? Eles sedam mais idosos do que as pessoas que não são idosas. Os idosos, eles podem ter mais sensibilidade ao efeito de um remédio, entendeu? Fora outras questões farmacológicas, assim, que a gente pode até comentar aqui. Ótimo. Existem algumas medicações que até são seguras para idosos de forma geral, mas que eventualmente devem ser evitados em certas condições. E isso acho que é importante, por quê? Porque muitas vezes um cardiologista, por exemplo, ele pode prescrever a medicação que é a melhor medicação que ele vê para a condição cardiológica do paciente. Mas, eventualmente, essa medicação pode ter um efeito sobre outros problemas que o paciente tem, né? Você teria alguma coisa para falar nesse sentido? Deixa eu pensar aqui. Uma medicação que pode... Olha, tem paciente, por exemplo, que usa colírio para glaucoma, um colírio. E esses colírios para glaucoma, eles têm um efeito que podem levar a uma redução da frequência cardíaca. Aí ele lentifica os batimentos cardíacos. Se o paciente ele tem uma prescrição de um outro remédio para o coração, que faz com que esses batimentos cardíacos se lentifiquem, o que é muito usado em situações de cardiopatia isquêmica, pacientes que infartaram, que tomam remédios para poder diminuir o estresse, né, do coração. Então, se ele toma um colírio e usa um beta-bloqueador, né, que seria a classe, isso pode se potencializar. Esse paciente pode ter uma bradicardia muito grave. E, assim, quase que precisar de um marca-passo. Quando você vai ver o efeito, o que está acontecendo ali é o efeito do remédio, certo? Então, são medicações que são seguras, mas tem que ser prescritas com cuidado e tem que entender o seguinte, que eu acho que isso talvez seja uma dificuldade. Idosos são muito... então, um amigo fala assim, eles são muito indivíduos, né? Quanto mais idosos eles ficam, mais indivíduos eles se tornam. Então, a sensibilidade de um paciente a um determinado remédio pode ser muito diferente da de outro. Então, a experiência que às vezes o especialista tem com aquele remédio, com outros idosos até, que não teve problema, ele pode acreditar que isso vai acontecer sempre. Não vai, porque é como se fosse assim, o envelhecimento ele é um estado é uma resultante, né, de toda uma vida, de toda uma condição que o tempo fez sob efeito do passar do tempo. Então, por exemplo, o que acontece no cérebro de um paciente de Dona Maria pode não acontecer no cérebro da Dona Joana. Você dá o mesmo remédio para as duas, porque a condição de envelhecimento cerebral de uma é diferente da outra. Então, esses critérios que você cita, ele tenta contemplar isso, né? Então, assim, os cuidados que você tem que ter, eles são justamente baseados nessas peculiaridades, assim, que tem que ser consideradas, entendeu? Do efeito mais potente de um paciente. Pacientes com Alzheimer, por exemplo, eles não se dão bem, não é bom prescrever essas classes de benzodiazepínicos,
porque você pode interferir negativamente, né, no estado do paciente, piorar a condição dele. Ótimo. Dentro disso que você falou, né, que o efeito das medicações pode ser diferente, às vezes a mesma medicação a mesma condição para duas pessoas diferentes, né? Uma coisa que está muito associada a isso é porque muitas vezes o funcionamento de certos sistemas e órgãos do idoso pode já estar de alguma forma fadigados, comprometidos, né? Dois pontos que são muito relevantes no caso de medicamentos, a maioria deles são metabolizados ou no fígado ou nos rins, né? Ou eliminadas também pelos rins. Então, se você tem uma função renal ou hepática comprometida, isso também vai interferir na prescrição da medicação. Vai. E isso, você tocou num dos aspectos mais importantes quando a gente fala de medicação com idoso. Porque, assim, quando o indivíduo envelhece, o organismo ele se transforma só pelo fato de ter envelhecido. Então, o envelhecimento, por exemplo, ele modifica a proporção de tecido de gordura e de tecido de massa magra, tá? Essa mudança de proporção, que não é pequena, faz com que, por exemplo, medicações que atuam ou que se depositam no tecido adiposo, certo? Isso aí é bem farmacológico. Cada remédio tem seu caminho, né? Assim, ele tem seu roteiro até atingir o efeito desejado. Então, nesse roteiro, alguns remédios, por exemplo, eles precisam desse ambiente da gordura. Se você tem demais, isso atrapalha. Se você tem de menos, também atrapalha. Então, essa modificação já faz com que o remédio ele possa ter um efeito potencializado e mais duradouro, certo? Então, um remédio que dura X horas numa pessoa jovem, vai durar X vezes duas, às vezes. Duas, né? Assim, pode até dobrar. É um exemplo. Todos os psicotrópicos, praticamente, que são muito usados, né? Eles têm tem que se ter esse cuidado, tá? Outra condição seria sim, a gente falava a absorção, né? Isso não modifica o caminho que o medicamento toma, né? Então, assim, o estômago, o paciente, ele não é pelo fato de ter envelhecido que a absorção do medicamento vai se mudar. Aí ele vai para o fígado, certo? O fígado, ele vai ter uma capacidade reduzida de metabolizar esse medicamento. Não vai haver uma incapacidade do fígado, ele vai dar conta, tá? Se ele estiver bem. Se for um bom fígado, ele pode ter 80 anos, certo? Esse fígado de 80 anos vai dar conta, contanto que você não abuse dele. Você não pode sobrecarregar, você não pode juntar duas medicações que interajam, tá? Que façam uma competição entre elas. Se você juntar duas medicações que elas fazem uma competição pelo metabolismo do fígado, você pode fazer com que ela não tenha efeito ou que tenha um efeito maior do que o desejado. Então, isso pode ser uma coisa ruim. Com relação ao rim, entre o fígado e o rim, acho que o rim é o que mais tem que ter cuidado ainda. Porque, à medida que o indivíduo envelhece, existe uma curva de declínio de função renal, bem significativa, inclusive. Então, assim, a capacidade de filtração do rim é que, na verdade, uma pessoa jovem, a gente tem muita sobra, né, de função. Só que essa sobra, quando o indivíduo envelhece, ela é consumida. Então, você trabalha geralmente com o rim nos limites. Então, se você dá uma medicação que tem uma excreção renal, tá? E aquele paciente, por exemplo, ele envelheceu e ele tem hipertensão e ele tem diabetes e ele tem outros problemas que agrediram o rim dele ao longo da vida. Então, isso vai ser realmente vai ser pior. Então, você pode causar uma disfunção renal de uma maneira fácil. Você pode induzir uma toxicidade de uma medicação, que ela pode ficar mais concentrada, circulando mais tempo. Então, isso aí que você está falando, esse é um conhecimento que todo médico tem que ter. Todo médico tem que entender que o organismo do idoso, ele é diferente, tá? Ele sofre mudanças só pelo fato do envelhecimento. Se você considerar que as pessoas que envelhecem, via de regra quase,
portam doenças crônicas, isso realmente, o cuidado tem que ser dobrado, certo? Então, sem dúvida, isso aí, eu estou falando assim, por exemplo, tem medicações que são muito usadas, né, para dormir, para ansiedade, tipo assim, alprazolam, clonazepam, por exemplo, são medicações que a gente tem que ter esse cuidado, porque elas têm uma duração de efeito mais longa, tá? E aí acontece um efeito adverso que você tem que saber interpretar. E o geriatra, ele é bem treinado, assim, para reconhecer. Tem nos compêndios acadêmicos, né, de geriatria, tem um ditado que fala o seguinte: tudo que estiver acontecendo com o teu paciente, procura se não tem um remédio participando disso de alguma maneira. Às vezes ele não está causando diretamente, mas ele está contribuindo, certo? Ótimo, Sim. ótimo. Tá. Uma última coisa para gente concluir dessa parte de polimedicamentos. Aqui, assim, em alguns casos, de fato, o idoso precisa usar um número considerável de medicamentos. Quer dizer, então não é porque está com uma polifarmácia que isso é inadequado. Muitas vezes pode precisar de algum ajuste, mas não significa que você vai chegar no geriatra e ele vai tirar e vai deixar você com poucas medicações. Pode acontecer isso, mas pode ser que de fato você precise de um número maior de medicamentos, né? Junto com isso, quer dizer, alguns idosos eles têm um suporte familiar maior ou suporte de cuidados maiores, mas é muito comum também que esses idosos sejam, vamos dizer, ainda vivam de uma forma mais independente ou eventualmente sob cuidados de outro idoso também, que eventualmente possa ter também uma questão cognitiva, uma questão de memória, talvez não incapacitante, mas que limite de alguma forma, ou que possa atrapalhar de alguma forma o raciocínio dele, né? E, assim, quando você pega, às vezes, 5, 6 medicamentos que tem que tomar em horários diferentes, em doses diferentes, isso aumenta muito o risco de uso inadequado de medicamentos. Ou seja, você pode prescrever aquelas medicações e, no fundo, você fala, não, eu estou fazendo como você prescreveu, e você vai ver, no fundo, ele não está fazendo exatamente como prescrito, né? Como que vocês, como geriatra, podem estar minimizando esse risco do uso inadequado de medicamentos? Nossa, você tocou em pontos super importantes. Primeiro que a gente está vivendo uma realidade assim que é a longevidade, né? A população já envelheceu, já está virando a casa dos 60, assim, fácil. Mas, assim, depois dos 60, a vida está cada vez mais longa. Essa vida longa, ela vem acompanhada das doenças crônicas. E a medicina, e as pessoas têm vivido mais por causa da evolução da medicina. O que tem acontecido, assim? Cada vez mais as doenças, elas têm um arsenal terapêutico que se amplia cada vez mais. Então, para você tratar um diabetes, às vezes o melhor tratamento é aquele que tem 3, 4 medicações, né, indicadas e que devem ser prescritas. Quando o paciente tem uma doença coronariana, por exemplo, depois que o indivíduo infarta, ele podia não estar tomando nada, ele sai do hospital com 3, 4 medicamentos, tá? E eles são importantes. Então, assim, às vezes eu falo para o paciente, olha, isso que você está tendo aí é acesso, é uma vantagem essa, né? Tudo que é bem prescrito tá ótimo, excelente. É isso que está cuidando da saúde daquela pessoa. E aí a gente entra na questão adesão ao remédio, né? Esse também é um assunto que a gente discute bastante, porque é uma das partes mais importantes, um dos pilares mais importantes de tratamento das doenças é o farmacológico. O paciente precisa tomar o remédio que você prescreve, tá? E aí a gente esbarra em vários problemas. E aí, quando nós fazemos a avaliação geriátrica ampla, que você tem esse cenário de família, né? Suporte familiar, que é também uma realidade que a gente está vendo, que as famílias são cada vez menores, né? Essa coisa dos cuidados, isso vai tender a ser mais precário, tá? Então, você tem que levar em consideração, primeiro, a compreensão do paciente sobre o que ele está usando. Os horários dos medicamentos, você tem que tentar oferecer a posologia mais cômoda para ele, para que realmente aquele medicamento não atrapalhe a vida daquela pessoa.
Eu digo assim, não é a sua vida que tem que se adaptar ao remédio, é o remédio que tem que adaptar a sua vida. Então, por exemplo, um remédio que você tem que tomar 2 vezes ao dia, você não deve prescrever de 12 em 12 horas, entendeu? Porque senão o paciente que é Caxias, ele vai falar o seguinte, eu vou acordar 7 horas da manhã para tomar esse remédio e 7 horas da noite eu tenho que tomar de novo. Quando às vezes a rotina dele não é bem essa. Tá? Eu já vi paciente que acordou, bota o despertador, acorda, toma um remédio, volta para dormir. Isso é péssimo. Isso é um convite a não tomar o remédio. Tá? Então, você tem que deixar essa posologia mais cômoda. Você pode juntar os mesmos remédios no mesmo horário, certo? Dificilmente eles vão brigar entre si. Então, assim, você acomodar para o paciente, tipo, tome isso aqui depois do seu café da manhã. Se você tomar seu café da manhã 8 horas, você vai tomar, se você tomar 9, tá? Pronto. A maioria das pessoas tem alguma rotina, né? Não fica esse negócio muito... E à noite, depois que você jantar, certo? Na hora de dormir, pronto. Então, você associa a um horário do dia. Algumas outras orientações que você dá por exemplo, a gente orienta a ter aquelas caixinhas para colocar os comprimidos, tá? Tendo cuidado, porque tem alguns remédios que eles não podem ser expostos à luz, eles têm que ficar dentro do papel de alumínio. Tem algumas situações assim que você percebe que o paciente ele não está conseguindo engolir o comprimido é grande demais, né? Às vezes tem algum suplemento de cálcio, que é uma medicação que, poxa, ela é importante, mas talvez dentro do arsenal de medicações que aquele paciente toma, seja a menor das prioridades. Você pode substituir aquela pílula que é enorme, tá? De uma outra forma, suplementar o caso de outra forma. Então, tem que individualizar, tem que entender o que está havendo. Então, toda vez que a gente descobre essa parte de adesão, a gente investiga de uma maneira proativa, assim, tipo, tá tomando? Ontem à noite você tomou algum remédio? E às vezes você pega o paciente sem realmente ter usado corretamente. E você tem que entender por quê, tá? E sempre tem uma razão do tipo, uma dessas, né? O paciente ele não está conseguindo engolir direito o comprimido, ele não se sente bem, ele ouviu falar da vizinha que aquele comprimido faz mal, ainda tem isso, né? E aí você tem que identificar e contornar. Tem situações que você vai ter que trocar, tem situações que você vai ter que ser enfática, tem horas que você vai ter que mudar a forma como você faz sua receita, certo? Então, por exemplo, se você puder não dar remédio 3 vezes por dia para o paciente, você puder dar 2 ou 1, vai ser muito melhor. Então, assim, isso é muito relevante. Ótimo. E realmente tem que dar a devida importância e a devida atenção para esse paciente, para que ele cumpra e que ele fique bem, né? Porque ele vai ficar bem porque ele vai tomar os remédios. Ótimo. Bom, Cristiane, eu acho que a ideia de gravar esse vídeo aqui era um pouco mostrar justamente para essas pessoas que eventualmente têm 5, 6, 7 médicos diferentes, né? Que quando chega nessa situação precisa ter um médico que entenda de tudo, né? Quer dizer, que precisa ter um médico que entenda além do coração, do pulmão, do rim, ou da diabetes e coisa do tipo, né? Porque tudo isso está de alguma forma interagindo, né? E chamar a atenção um pouco para a importância do geriatra, né? Porque muitas vezes mas é um médico generalista. Sim, o generalista ele tem uma função fundamental. Às vezes ele pode tratar tão bem quanto o ortopedista uma dor nas costas, né? Porque no fundo tem que entender um pouco aquilo lá pode ter por trás uma questão da saúde do idoso como um todo, né? Que está envolvida. E a polifarmácia é um dos principais fatores nesse sentido. Quer dizer, acho que aquela pessoa que toma aí 5, 6 remédios ou mais, eu acho que esse mais do que qualquer outro precisa ter um geriatra aí por trás, né? Não, você está certo. Tem um termo que eu gosto, assim, que o geriatra ele pode ser o gerente do caso, sabe? E os pacientes, cada vez mais, eles têm visto isso. É muito interessante, assim. Doutor, eu tô precisando de alguém que reúna, sabe? No começo da conversa da gente, eu citei uma paciente que procurou ontem mesmo no consultório, que tinha uma lista de remédios enorme, que era prescrito por endócrino, por cardiologista, cada um tinha seu pedaço, né? Sua prescrição. E o desejo dela era assim,
eu não preciso mais ir no outro médico? Eu falei assim, olha, eu acho que não. Porque às vezes o paciente ele ia, por exemplo, ele tem um problema na tireoide, tem um hipotireoidismo, que é um problema muito simples de se tratar. Você repõe o hormônio e você só precisa fazer o controle do hormônio da tireoide, né? E ver que aquilo está em equilíbrio. Então, por exemplo, é possível assim, não precisa ir para o endócrino. E às vezes o paciente vai só por isso, né? Então, tem situações que você consegue gerenciar. Você consegue, por exemplo, fazer as escolhas, melhores escolhas para aquele paciente, do tipo, olha, você não precisa mais ser submetido a exames de pesquisas, né, que não vão mudar o que a gente está fazendo por você, certo? Naquela situação. Por exemplo, uma ultrassom de carótidas, tá? Então, o paciente ele acredita que é o cardiologista que tem que pedir, certo? O geriatra pode pedir, e o geriatra pode não pedir também. Então, essa coisa da regência, né, de você entender o organismo de uma maneira mais global, eu acho que o grande lance da geriatria é que ela é uma especialidade que é treinada para olhar a coisa mais horizontal, certo? Então, o especialista, sem nenhum demérito a todas as... Mas, assim, ele vê um recorte. Então, o geriatra, quando ele analisa, quando ele atende um idoso, ele está vendo ele vê não só o que está acontecendo ali, como ele vê a perspectiva. Então, esse olhar na perspectiva, isso é o mais importante, porque você tem a obrigação de cuidar de tudo aquilo que ameaçar a perda de funcionalidade do paciente. Então, você, por exemplo, numa consulta, você pode compreender que o mais importante naquele dia vai ser melhorar a força muscular daquele paciente, melhorar a marcha dele, porque ele está andando mal. E se ele está andando mal, ele tem risco de cair. Então, essa visão da prioridade, da hierarquização de problemas, de você colocar o que é mais importante, tudo isso o geriatra ele é o especialista para fazer. Então, quando você tem um problema complexo, paciente muito medicado, com muitos especialistas, certo? Vá no geriatra. Porque, assim, ele pode te dar conselhos, assim, bem diferentes, bem interessantes. Pode ser até que você precise não estou dizendo que você vai deixar de ir para os especialistas, não, porque muitas vezes é necessário, tá? Mas eu acho que esse olhar aí, ele é diferenciado, sem dúvida. Ótimo. Cristiane, acho que era um pouco essa discussão que teve. Acho que quem chegou até aqui, de fato, acho que deu para entender um pouco. Claro que não estamos falando de cada medicamento, cada coisa, mas de fato da importância dessa avaliação mais global, né? Dessa avaliação e muitas vezes entender que nem sempre aquela doença precisa ser tratada com um medicamento ou alguma coisa nesse sentido, né? Queria te agradecer aí a disponibilidade mais uma vez e espero contar com você aí em outras discussões. Eu que agradeço, João. Foi muito bom. Obrigada mesmo. Obrigado mais uma vez. Ok.